Correspondente internacional Ivan Kleber, direto de Londres. Bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui. Uma saudação a você, os colegas de bancada e principalmente a nossa audiência que nos acompanha na manhã dessa terça-feira. Todos a bordo para a gente poder conversar contigo aqui, Ivan. Falando, claro, sobre a crise diplomática entre Brasil e Argentina que escalou. Ontem, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, tomou as dores de Lula e chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço. O que mais o Durigan disse e como é que isso repercutiu na Argentina e em outros países? Pois é, Daniel, esse é um assunto internacional, tá? A mídia internacional aqui na Europa, nos Estados Unidos, noticiando essa crise diplomática entre Brasil e a Argentina. O Durigan, além de chamar o Milei de palhaço, ele disse que a economia do Brasil está melhor que a economia da Argentina. Só que o Durigan não anda lendo os jornais. O jornal Washington Post, o mesmo que o Lula escolheu para publicar um artigo nesse final de semana, publicou uma matéria elogiando as políticas econômicas do Milei, dizendo que estão dando resultado. Inclusive, as agências de crédito, como a Moody's, elevaram a nota da Argentina e que essas políticas melhoram a vida dos argentinos. Talvez o Durigan não estivesse atualizado sobre essa decisão da Moody's, Bom, isso obviamente repercutiu na Argentina, mas o governo argentino, Daniel, eles adotaram o seguinte tom. Um membro do alto escalão do governo argentino respondeu o seguinte: parem de exagerar. Quem começou esse jogo foram vocês. O Lula sempre que pôde interferiu nas eleições da Argentina, no processo político da Argentina, portanto, parem de exagerar. Segundo os argentinos, a resposta do governo Lula está sendo exagerada. E eu fui conferir, Daniel, e de fato, sim. Você sabia, Daniel, que em setembro de 2023, no processo eleitoral argentino, Lula esteve reunido com Joe Biden, então presidente americano, em Nova York, para dizer que a democracia estava por risco e que a Argentina era um exemplo onde eles poderiam tomar o apoio considerado na época como uma indireta ao Milei. O Lula não citou o Milei, mas nós já estávamos no processo tal, com o Milei, inclusive, subindo nas pesquisas. E lá em 2003, nós também tivemos uma ascensão, uma interferência dessas que o Lula faz, ele convidou o Néstor Kirchner, então candidato à presidência, para receber o canal. Então, de fato, a Argentina está considerando assim: olha, nós já toleramos demais essa interferência, agora que a gente resolveu responder, vocês estão querendo aí já romper relações diplomáticas, vocês estão exagerando. A Argentina está tentando se colocar como adulto na sala. E outra repercussão importante que nós tivemos foi a ligação do Lula para o Xi Jinping, isso mesmo, lá na Argentina repercutiu, e a mídia argentina acredita que o Lula tenha ligado para o Xi Jinping justamente por conta dessa rusga diplomática com o Javier Milei. Então, como disse ontem, Daniel, os argentinos concordam comigo. O Milei conseguiu fazer o Lula trabalhar em pleno domingo, viu, Daniel? Bom, a gente perdeu por alguns instantes aqui a conexão com o Ivan Kleber, enquanto ele se prepara para voltar. Deixe-me agradecer aqui as mais de 8.000 telas conectadas no Jornal da Oeste, primeira edição. Nessa edição, junto com a gente aqui, temos 2.300 curtidas. E é muito importante que você deixe o seu like para a gente, porque é dessa forma que a plataforma entende que você gosta do conteúdo. E se você quer apoiar o jornalismo independente de Oeste, essa é uma das maneiras. E, aliás, é uma maneira free, gratuita, 0800 de você apoiar o nosso jornalismo é deixando o seu like, porque aí dessa forma o YouTube vai recomendar o nosso conteúdo para que mais pessoas se juntem a nós aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. São 8h15 no horário de Brasília. Pois não, Ivan Kleber, prossiga por gentileza. Bom, eu só quero concluir então que lá na Argentina está repercutindo bastante uma reunião com o Lula com o Biden, lá de 2023, onde o Lula disse que a democracia no mundo estava correndo risco e ele usou a Argentina como exemplo em um claro ataque ao Milei, além de ele ter recebido o Néstor Kirchner em 2003, também durante o período eleitoral. Ou seja, o governo argentino está colocando claramente que foi apenas uma resposta. Quem começou tudo isso foi o lado do Lula, o Partido dos Trabalhadores. Daniel?
Deixe-me fazer agora a nossa conexão Brasília-Londres. Berenice Leite. Bom dia, Ivan. Muito bom poder falar contigo nessa manhã de terça-feira. Dia, inclusive, que Keiko Fujimori deve assumir oficialmente, né, como presidente do Peru, numa sessão solene lá no Congresso. E essa cerimônia, ela marca aí o retorno da direita ao poder, não é mesmo? E vai ter convidados importantes, inclusive o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, Ivan, gostaria de saber aí quais são as suas perspectivas com relação aí o que a gente pode esperar do mandato de Keiko Fujimori. Bom dia, Berenice. Um ótimo dia de trabalho para você na nossa capital. Olha só, além do Milei, nós teremos a presença de Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. Eu tenho um bastidor para trazer sobre isso. E como você bem disse, né, ali nós teremos o homem do momento na América Latina, o Javier Milei. A Keiko Fujimori deve fazer um governo muito centrado na recuperação da economia do Peru, adotando políticas liberais na economia, tentando, não é, de alguma maneira, revitalizar a economia peruana. Talvez hoje o Peru seja um dos países mais pobres da América do Sul, com um problema sério de economia. Esse é o grande desafio dela, mas ela tem também o desafio do contexto geopolítico. Durante os últimos governos de esquerda, a China teve forte influência dentro do Peru e esse é um dos primeiros objetivos dela, diminuir essa presença da China no Peru. E aí, o bastidor que eu tenho é que ontem foi anunciado que os Estados Unidos pretendem também, com o Peru, criar ali uma cooperação militar no combate ao narcotráfico. Aquela onda azul que o Milei definiu, né, que trouxe várias vitórias para a direita na América Latina, como nunca antes, né? Também mostra a capacidade dos Estados Unidos de pautar a sua agenda e de estabelecer aliados para combater o narcotráfico. Então, os Estados Unidos anunciaram essa intenção e também eles realizaram treinamentos militares com o Chile nesse contexto, não é? Ou seja, os Estados Unidos estão cada vez mais presentes militarmente na América Latina e agora com a Keiko Fujimori assumindo o poder lá no Peru, nós teremos mais um país alinhado aí com as políticas do combate ao narcotráfico dos Estados Unidos. Daniel, devolvo para você. Deixe-me colocar aqui na nossa conversa contigo o professor Marcelo Suano. Ivan, sempre é um prazer enorme poder conversar contigo. Então vamos pegar o helicóptero, sair de cima do Peru e depois vamos agora para o Irã novamente, para que você possa trazer algumas atualizações sobre a guerra. Foi informado que o presidente Trump parou os bombardeios por falta de armamento, segundo está sendo anunciado pela mídia norte-americana. Mas o presidente Trump chegou e disse que se as negociações se encerrarem, simplesmente ele vai retomar de uma forma mais intensa do que ocorreu até o momento. Então nós temos uma questão, ou isso é apenas uma histeria por parte da mídia ou uma bravata por parte do Trump. Independentemente disso, nós temos uma situação complexa no Irã. O que está acontecendo de verdade, de acordo com as tuas informações e com as tuas análises? Bom dia, professor Marcelo Suano. É bom tê-lo de volta aqui conosco. Olha só, é um pouco de tudo. Essa questão dos estoques de munição dos Estados Unidos é algo que eu estou escutando desde 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, que os estoques estão baixos. De fato, os Estados Unidos pediram urgência, principalmente na fabricação dos mísseis Patriot. Mas o que pode indicar também, além da questão da guerra no Irã, um apoio à Ucrânia e um fornecimento de munição também para Taiwan. Então, essa questão dos estoques de munição, sim, tem fundamento. Os Estados Unidos não estão com os estoques cheios, mas também não estão no nível que não pode continuar uma guerra no Irã. Dito isso, qual a informação que a gente tem que pode dar uma indicação do que vai acontecer? Hoje, o presidente Trump recebe tanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quanto o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Geralmente, professor Marcelo, tem sido assim no último ano e meio. Depois da visita do Benjamin Netanyahu, acontece alguma coisa grande no Oriente Médio ou na Venezuela. Tem sido assim a tônica desde o ano passado. Então, eu acredito que essa questão dos estoques, a questão da negociação com o Irã, ela seja toda uma cortina de fumaça
e a verdadeira decisão de como conduzir a guerra daqui para frente será tomada após essa conversa com Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos também precisam entender quão pronto estão Israel para retomar os ataques. E por que o Zelensky é importante nesse contexto? Porque a Ucrânia atacou um navio que levaria munição para o Irã, um navio russo, e o Irã considerou isso como um ato de guerra. Então nós temos aí um primeiro elemento forte de que nós podemos ter uma junção das duas guerras, da guerra Estados Unidos e Irã, da guerra Rússia-Ucrânia. Não estou falando de uma guerra mundial, a gente também precisa manter a calma, né, quando a gente faz essa análise, mas já não é impossível a gente falar de um cenário onde essas duas guerras elas comecem a coexistir, digamos assim, com o Irã ameaçando atacar a Ucrânia. Agora, a gente também precisa dizer que o regime iraniano está sendo hipócrita, porque desde o começo da guerra a gente sabe que o Irã vem fornecendo os famosos drones Shahid para Moscou atacar a Ucrânia. Então, na verdade, o que a Ucrânia está fazendo foi um ato legítimo de defesa atacando esse navio que ia em direção ao Irã. Professor Marcelo, Daniel, devolvo para você. Esse jornal, você sabe que ele é extremamente interativo, não é, Ivan Kleber? A nossa audiência sempre se manifesta aqui por meio do nosso chat e também lança alguns questionamentos para os nossos comentaristas. E a Berenice Leite selecionou uma mensagem. Diga, Berenice. É isso aí, vamos fazer voz ao Carlos do nosso chat. Ivan, ele quer saber se você tem mais novidades com relação à negativa do visto daqueles 2 funcionários do governo norte-americano, né, que tiveram aí o visto negado para entrar no nosso país. E se eu puder só colocar mais um elemento, porque a gente teve o Tribunal Superior Eleitoral marcando para o dia 17 uma reunião para explicar como as urnas funcionam. Só que quando você olha quem são os observadores autorizados pelo TSE, a gente fica um tanto quanto reticente, porque nós temos lá o presidente da OEA, né, que é filiado ao Partido Progressista, que teve o apoio do Lula, inclusive, para presidir essa organização. Tem também outros representantes da Angola, né, de um partido, inclusive, que está há 50 anos no poder, um país nada democrático, digamos assim. Então, será que nessa reunião, por exemplo, esses 2 diplomatas que o Carlos citou no chat, eles serão convidados para participar dessa vez? Olha só, Berenice, bom dia, Carlos. Obrigado pela sua pergunta, extremamente importante. Só um parênteses, né? Se um partido está há 50 anos no poder, é porque ele entende de eleições, né? Obviamente que estou sendo irônico. Carlos, eu não tenho confirmação de que esses 2 funcionários do Departamento de Estado ou qualquer outro membro da administração Trump seja convidado para participar dessa reunião, tá? Eu vi essa notícia sendo ventilada aí nos últimos dias, mas eu acredito que não seja uma resposta à iniciativa americana. O posicionamento que nós temos de Washington é que os Estados Unidos avaliam responder, sim, essa decisão do governo brasileiro de cancelar esses vistos e que deve ser uma resposta proporcional, mas forte e importante. E que, inclusive, sanções a autoridades brasileiras, não tarifas nesse caso, ou algo que prejudique a população brasileira, mas sim atingir o CPF de autoridades brasileiras, né, em resposta a essa decisão do governo brasileiro de retirar o visto desses 2 funcionários. Seria prematuro a gente falar em lei Magnitsky, algo nesse sentido, mas a retirada de vistos também é uma resposta proporcional. O fato é que o governo americano considera, então, sim, responder, eles precisam responder, né? Só que sem dar a narrativa da soberania ao Lula. É por isso que o governo americano está tomando o devido tempo para responder, não responder de cabeça quente, dar a resposta certa, mas sem fazer um favor para o Lula contar com o apoio de parte da mídia do Brasil, utilizando isso como uma arma eleitoral. Agora, com certeza, a administração Trump vai responder e dessa vez vai responder o CPF dos envolvidos, provavelmente alguém do Itamaraty, uma vez que a iniciativa de cancelar os vistos partiu do Itamaraty, obviamente foi aprovada pelo Lula, mas a iniciativa partiu de dentro do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Carlos, meu caro, espero ter respondido aí a sua pergunta. Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou o rompimento das relações diplomáticas com Cuba e Nicarágua. É uma pergunta que eu sei a resposta, a nossa audiência, claro que sabe a resposta, mas às vezes o óbvio precisa ser dito também. Por que o Espriella vai romper as relações com Cuba e com a Nicarágua, meu caro Ivan? Por 2 motivos, Daniel. Primeiro, ele disse
que não vai manter relações com países totalitários. Então, ele tomou essa decisão baseado nisso. Mas o segundo e principal motivo é o seguinte, ele está mandando um recado muito forte. Ele já, no primeiro dia de mandato, ele assume no dia 7 de agosto, já vai tomar essa medida, que é para não deixar dúvidas de que ele vai implementar a agenda que lhe deu a vitória nas eleições na Colômbia e não vai postergar esse plano. Então, nesse sentido, ele está vai romper com Cuba e com Nicarágua e outros 12 países, também considerados ali pelo de la Espriella, de menor relevância para as relações comerciais da Colômbia e também nessa questão do autoritarismo, terão suas embaixadas, o pessoal reduzido ou até mesmo fechadas. Ele diz que isso pode gerar também uma economia para os cofres públicos da Colômbia. Eu só gostaria de lembrar aqui a nossa audiência que, assim, todo mundo considera o Milei, né, uma pessoa com um discurso forte, etc. Ô, Daniel, eu não sei se você sabe, mas da dupla Milei de la Espriella, o moderado, o tranquilo da dupla é o Milei, não é o de la Espriella, tá? Então, esse atrito diplomático que a gente está vendo entre Brasil e Argentina pode acontecer com a Colômbia também. Agora, o Milei é o calmo dos dois. Você imagina o de la Espriella, que também vem com muita vontade de mostrar serviço. Com certeza nós teremos aí uma situação diplomática bem complicada entre Brasil e Colômbia nos próximos meses. Ainda mais se o Lula continuar no poder, a não ser que o Brasil dê essa guinada à direita em outubro com a vitória do Flávio, né, Daniel? Ivan Kleber, sempre muito bom ter você com a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. A gente se encontra amanhã às 8 em ponto mais uma vez. Um abraço para você. Muito obrigado, Daniel. Uma saudação a você, os colegas de bancada e a toda a nossa audiência. Bom prosseguimento de jornal.